7h55, voltamos com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, com as informações importantes para você começar aí a sua manhã de terça-feira, dia 17 de janeiro de 2023. O oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar. Olha, o trânsito agora pelo centro da cidade é tranquilo, não tem nenhuma lentidão. Lá no trevo do Índio mais cedo, o Rodrigo passava também, tinha um caminhão quebrado, mas foi resolvido e não atrapalhou. Pelo menos ou foi resolvido ou foi retirado, né? Acertou o conserto lá, e, enfim. Mas não está tudo ok lá no trevo do Índio agora. Programa de hoje recebendo as doutoras Daniele Campos, secretária de Justiça e Assistência Judiciária, e Ana Clara, gerente jurídica também dessa pasta. Rodrigo, eu volto com você, por gentileza, abrindo aí esse bloco. Reforçar mais uma vez essa questão que a gente acabou do bloco falando sobre, eu queria que a doutora falasse que eu falei, mas queria que ela falasse sobre isso, as duas falassem sobre isso, sobre a questão da união estável, né? Dessa questão, chega um caso para vocês, às vezes lá, de pessoas que já convivem há muito tempo, mas que quando se separa, tem que sair como, né, hipoteticamente, tem que sair com a mão na frente e outra atrás. E não é bem assim, mesmo que não haja nada formalizado no documento, eu imagino que seja também um desafio para vocês, até pela falta de informação, às vezes, daquela pessoa, de fazer entender, tanto de quem é, vamos dizer assim, a vítima, como aquela pessoa que às vezes fala, vai sair de casa, mas vai sair com a mão na frente e outra atrás. Realmente é um grande desafio para a gente lidar com essa situação, porque a gente tem que ter ali o atendimento para explicar como é que funciona, e é importante dizer que a união estável, ela não acontece só quando você vai ao cartório formalizar, a partir do momento que você passa ali a cumprir os requisitos da união estável, que é um relacionamento público duradouro, né, contínuo. Então a gente tem ali os requisitos. Então, se os amigos te veem como uma pessoa casada, mesmo você não estando no papel, pode ligar o alerta que você vai incidir ali na união estável. E precisa ter um tempo, assim, Não temos tempo, né? A pessoa precisa ter realmente esse ânimo de constituir a família, tem que ter uma união pública, então as pessoas identificarem ali que eles são casados, e a gente precisa ter um tempo, mas não um tempo definido por lei. Não existe. As pessoas antigamente falavam 2 anos para configurar a união estável. Isso não existe. Então, a gente precisa ter só a vontade de construir uma família. Então, se moram juntos, se têm filhos, ainda que não formalizados, a gente já tem provas ali para mostrar a união estável. Então, é melhor formalizar, se você não quer ter ali uma confusão patrimonial, se você não quer realmente que a pessoa tenha direito, é melhor você ir ao cartório, fazer um pacto antinupcial e escolher o regime de separação total, que também pode ser feito na união estável, não precisa casar necessariamente. Então, é melhor você formalizar do que você ficar ali vivendo, deixa a vida me levar, a pessoa não tem direito, que lá na frente o tombo é grande. E eu imagino, assim, posso ser que eu esteja enganado, mas imagino que nesses atendimentos de interior, principalmente, né, como vocês fazem de Morro do Coco, Goitacazes, eu acho que tem ainda essa questão, porque as pessoas, né, vão morar junto, como diz Cláudio. Como é que é, Cláudio? Vamos juntar. Amaziar. Eles são amaziados. As pessoas vão se juntando, né, e aí vão morando juntos. Esse termo é velha beça, né, mas é o termo usado, né, que o pessoal fala, né. E aí eu já ouvi poucas vezes, mas já ouvi. Amaziado, eu já ouvi. Não, que eu levo cada bronca lá em casa. Coisa de gente da roça. Eu também falo inglês, a gente fala não, eu sou da roça, tudo bem. Isso eu não ligo, não. Eu sou de uma praia roça, mas assim, Não, eu não ligo, é da roça. É bronco, bruto lá e tal, mas tudo bem. Mas assim, que negócio de estar velho, aí já fica meio mexendo com a vaidade da pessoa, né? Esses termos aí, meu filho, ninguém usa mais, não. Não existe lata de óleo mais. Eu falei, agora o que eu faço? Porque não é 1 litro, é uma garrafa de óleo, Mas falando sobre essa questão, eu imagino que nos lugares mais distantes isso seja, porque assim, aí a gente cai de novo naquela questão da dependência financeira e até psicológica, porque fala, se você sair, você vai sair sem direito a nada, isso faz com que a pessoa não queira sair, né, às vezes de um relacionamento. Então acho que isso acaba, quando vocês vão
receber essas pessoas no atendimento, acho que imagino que vocês identificam isso facilmente. Sim, né? Com certeza. São pessoas totalmente leigas, né? Que não entendem realmente do direito e que quando a gente fala, não, mas você tem uma união estável, ainda que você não tenha ido no cartório formalizar, você tem, a gente consegue provar isso no judiciário, o juiz vai conceder, inclusive você pode pedir uma pensão, né? Tendo em vista que você é dependente financeira dele, então, às vezes a pessoa larga uma vida de estudos, de trabalho para poder cuidar, né? Isso é muito mais voltado para a mulher, né? Para voltar para os cuidados da casa. E quando termina o relacionamento, o homem dá aquele chute e fala para a pessoa se virar, e não é bem assim. Existe essa dependência financeira, então a gente pode pedir uma pensão alimentícia. A gente está sempre informando, né, nos nossos atendimentos, quando a gente identifica que existe essa dependência financeira, que nós, além de conseguir fazer o reconhecimento de solução da união estável, também podemos pedir uma pensão alimentícia para a mulher e não só para os filhos. Então, isso existe. É claro que para a mulher a gente tem ali alguns requisitos que precisam ser cumpridos, não é igual da criança, que já é um direito, né, garantido. Mas a gente está sempre atento a mostrar realmente o direito, como ele funciona, tentar esclarecer. A gente repete 10 vezes se for necessário. Eu desenho, né? Eu digo sempre que o direito de família a gente faz com desenhos, então se precisar a gente desenha até a pessoa entender. É até importante falar isso, porque você falou em relação eu imagino que o desenho seja até da árvore genealógica, tipo assim, quando você fala principalmente de pensão, né, eu queria que vocês falassem sobre isso, porque você falou assim, olha, o fato de não estar trabalhando não quer dizer que não tem que pagar pensão. E aí isso vem, inclusive, porque incide responsabilidade a outras pessoas, né, claro. Não é isso? Ou seja, se eu, por exemplo, né, se eu não pago, o meu pai, por exemplo, pode pagar a pensão pro meu filho. Isso a gente tem que ter um pouco de cuidado. Eu sempre tento explicar isso lá nos atendimentos, porque às vezes a mulher já está ali numa situação onde ela está realmente uma situação miserável, né? Sem ter o que comer, sem ter o que dar para a criança, ela se virando para poder dar para ela, e às vezes são 4, lá na secretaria não são um filhinho, não, gente, são 4, são 3, são pessoas que realmente têm uma quantidade de filhos maiores, então assim, ela com aquele monte de crianças, às vezes com auxílio de um Bolsa Família, né? Muitas das vezes não de um pai só. Sim. Não, muitas das vezes não só de um pai. Então elas chegam ali desesperadas, querendo que a gente realmente dê uma solução para ela. Mas a gente tem a execução de alimentos, a gente precisa passar pela execução de alimentos para depois a gente pensar numa responsabilidade subsidiária, né? Como você falou, existe essa responsabilidade dos avós, dos parentes, de prestar essa assistência. Mas a gente tem que pensar que quando a gente vai para os alimentos avoengos, eu sempre digo isso, a gente não pode passar só para os avós, que são os pais do homem, né? Que são geralmente a situação. A gente tem que pensar em todos os avós. Então, às vezes, ela não quer entrar com essa ação porque vai ter o chamamento dos pais dela. Entendeu? Mas nessas situações é muito comum que a mãe já tenha ali, se ela tem o auxílio dos pais, já entra. Então a gente consegue ir porque a gente já demonstra que existe auxílio. Então, assim, são casos muito complexos, cada caso é um caso, a gente precisa realmente analisar. Mas existe sim essa obrigação subsidiária do restante, né, dos familiares, e não só. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem uma demanda aqui do Maurício Batista. Vocês duas fiquem à vontade para responder. A gente não está direcionando porque vocês fiquem à vontade. Quem manda aqui são as mulheres. Nós somos meros. Se a gente não atrapalhar, já está de bom tamanho. No caso, como é que é feita essa conta? Se um pai tem um filho, tem com uma esposa ou com a mulher, depois tem um filho com outro, depois tem com outro. Isso é muito comum. O percentual é sobre o que ele ganha. Suponhamos que ele ganha um salário mínimo. Ele tem que tirar lá 20% para dar a um filho. Aí a outra pessoa aciona ele também, ele tem que tirar 20% sobre o descontado ou sobre o total do salário? Então, quando a gente define a pensão alimentícia, a gente tem que pensar em alguns requisitos, que são 2 geralmente. A necessidade da criança, então a gente tem que pegar aquelas despesas, então a gente vê colégio, plano de saúde, alimentação, que geralmente não é
a minha realidade lá na assistência, geralmente é colégio público, né? Então, assim, tô querendo dizer no geral. Pegar toda essa necessidade da criança, o que ela tem que comer, e é importante dizer que pensão alimentícia não é só comida, né? As pessoas têm esse entendimento errôneo. Pensão alimentícia não é só comida, é tudo a respeito da vida da criança. Então, é uma roupa que tem que comprar, é um remédio. Então, um material escolar que esse início de ano é assim, uma dor de cabeça pra gente. Então, são toda essa demanda da criança, lazer, a criança tem direito a lazer, a criança tem direito a um vestuário, então entra toda essa demanda, que é a necessidade, e a gente também tem que pensar na possibilidade daquele que vai pagar. Então, quando a gente pensa em uma pessoa que recebe um salário mínimo, né, que hoje está na casa dos R$ 1.302, e ele tem 2 filhos, a gente tem que fazer uma divisão proporcional desse valor. Não existe limite, como as pessoas falam, é 30%. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Mas eu ouço falar em 20%. 20%. Não existe isso. Não existe na lei determinado uma porcentagem. Pode ser 10. Pode ser 10, pode ser 15, como pode ser 45, pode ser 47, pode ser 37. Então, assim, tudo demanda da necessidade da criança. Às vezes pode ter também uma criança especial. Exatamente. Às vezes a gente tem uma quantidade muito grande hoje de crianças autistas. Hoje a gente tem uma demanda muito grande de crianças autistas, então elas têm necessidade especial que tem que entrar ali na porcentagem. Então, aquela criança que tem, e é importante dizer, às vezes tem 2 filhos, não é porque um filho ganha 15 que o outro vai ganhar 15. Às vezes ele tem uma necessidade maior que precisa ganhar uma porcentagem maior. Então, hoje não existe uma porcentagem definida em lei e a gente precisa analisar os 2 requisitos, que são a necessidade, a possibilidade, e quando a gente fala de pessoas que têm um padrão de vida mais elevado, a gente pensa aí também na proporcionalidade, que é ali quando cada um dos pais vão contribuir com aquilo ali. Mas é importante a gente tirar da cabeça das pessoas que existe um percentual definido por lei, porque não existe. Tudo vai depender da necessidade da criança. É porque é muito comum, você me perdoe estar comentando mais, mas assim, é muito comum chegar lá, dá 20%, dá 20%, dá 20%, dá 20%. Não é, às vezes não é esse o... as pessoas não... Isso é um diferencial. Mas isso parte da justiça ou do requerente? Dos 2. Eu acho assim, que a gente eu não quero só 20, eu quero 40. Exatamente. A justiça não vai te dar mais do que você pede. Então, assim, se você botou lá que você quer 20%, sim. O juiz não pode te dar 30%. Sim. Então, a gente tem que levar em consideração a necessidade, a possibilidade, pedir algo proporcional, mas às vezes o advogado está ali naquela situação tão mecânica que vê aquilo ali todo dia, então já vai lá e pede qualquer coisa, e eu acho que esse é o nosso diferencial também que a gente está prezando esse ano, é olhar a necessidade de cada assistido e ver realmente a importância de cada um para a gente conseguir levar para o judiciário algo bem específico. E é isso que a gente está prezando nessa gestão, né, doutora Daniela? A gente está falando, né, muito sobre a questão do pagamento de pensão alimentícia, mas a gente sabe que tem um outro agravante que é para isso, que é a questão do abandono paterno. Abandono, assim, o abandono de forma geral, mas a gente sabe que o índice do abandono paterno é muito grande. A gente tem, por exemplo, dados que mostram que no ano passado, só no primeiro semestre, foram mais de 100 mil crianças que não tiveram o nome do pai registrado na certidão de nascimento, só no primeiro semestre de 2022, né? Então é um dado muito grande nessa questão do abandono paterno. E primeiro, ou seja, até chegar ao pedido de pensão, ainda tem essa questão da reconhecimento de paternidade. É outra coisa que vocês também trabalham? Trabalhamos. A gente trabalha com essa questão de reconhecimento de paternidade. No caso, investigação, né, a gente tem que ver ali, pedir o DNA. Então, tudo isso a gente faz. O abandono paterno é muito grande. Esse não reconhecimento, a gente precisa mover a ação, mas é importante dizer também que às vezes o nome está ali na certidão de nascimento, mas o pai abandona. E abandona não só de maneira material, né? Não só por não pagar uma pensão, mas de uma maneira efetiva. A criança não vive só de pensão, ela precisa, né, de atenção, de cuidado, de afeto, né, de convivência. Então, outro desafio nosso, já entrando nessa questão, é também colocar as ações de guarda e de convivência de forma com que o pai consiga conviver com a criança, de forma com que o pai consiga realmente estreitar esses laços de confiança, de afeto,
porque hoje a gente tem uma demanda absurda, não só de falta de registro civil, né? Não só do pai não constar na certidão de nascimento, mas também do abandono em si da paternidade, de não exercer uma paternidade de forma responsável. E aí a gente também tem que trazer uma outra questão que a gente sabe que existe, infelizmente também, que é aquela mãe que muitas vezes, por terminar um relacionamento, não permite a convivência do pai com a criança, né? E eu imagino que alguns pais também devem procurar vocês nessa questão de assistência também, né? Com certeza. Inclusive, existem várias demandas de alienação parental, né? Que hoje eles procuram até mesmo para querer a visita, né, Ana Clara? A Ana Clara pode explicar melhor isso, porque ela está participando mais dessa área do atendimento ali da família. Existe essa questão, né? A gente tem que ter um pouco de cuidado quando a gente fala de alienação parental, porque é uma lei que ele tem como consequência, muitas vezes, a perda de guarda da criança. Então, a gente realmente tem que analisar se é realmente feita uma alienação parental. A gente precisa... O que seria alienação parental, assim, para quem está ouvindo a gente entender melhor? A alienação parental é colocada como uma síndrome onde o pai ou a mãe, ela começa a desqualificar o pai, a afastar o pai, ou vice-versa, isso pode acontecer também com a mãe. Então, ela começa a fazer ali a cabeça da criança no sentido de desqualificar o pai e ter esse distanciamento de convivência. A gente tem que ter muito cuidado com a alienação parental, porque as consequências delas são drásticas, né? Então, a criança sofre demais, o psicológico da criança realmente fica muito abalado, tem esse distanciamento do pai ou da mãe. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque muitos pais realmente não têm ali o contato com os filhos por uma dificuldade da mãe e vice-versa. Mas também a gente tem aqueles pais que não são pais responsáveis, que não buscam exercer a paternidade, não querem saber, não querem chegar junto, né, não querem participar da paternidade e acabam ali, como não chegam juntos, quando uma mãe cobra uma pensão ou quer fazer uma revisão de forma... para poder se vingar mesmo, a gente pode usar, acaba entrando com uma ação de alienação parental para poder pegar a guarda da criança, para não ter que pagar uma pensão. Então, assim, o direito de família, ele é muito abrangente. Existem casos e casos, existem casos realmente de alienação parental que são seríssimas, mas também existem várias situações de autoalienação, que é quando o pai mesmo não exerce aquela paternidade de forma responsável, mas diz que é a mãe que afasta a criança. Então, assim, cada caso é um caso, realmente. A gente tem que ter muita atenção, porque as consequências, e eu digo sempre, tanto no direito criminal quanto de direito de família, nós estamos lidando sobre a vida da pessoa. Então, tem que ter muito cuidado. E aquele negócio, justiça é algo muito pessoal, individual. A gente sabe que existem as questões coletivas, né? Mas eu imagino que o atendimento lá de vocês é essa coisa muito personalizada. Então, com certeza. Né, por isso, às vezes, o atendimento precisa ser... levar até as pessoas essa proximidade, né? A gente sabe que hoje a justiça é mais célere por conta de processos eletrônicos e tudo, mas esse atendimento, vamos dizer, personalizado é muito importante. A gente está com algumas pessoas dando bom dia lá nas redes sociais, no Facebook. O Maurício Batista colocou um caso aqui, que eu não vou dar detalhes, mas depois a gente passa para vocês aí em off, quando acabar aqui a entrevista. Maurício, só para você agradecer como sempre sua participação, eu vou passar o caso, né, que você colocou para a gente aqui e saber, né, que tipo de encaminhamento a gente responde depois lá para você. E tem várias pessoas dando bom dia, entre elas a minha mãe, Sebastiana, que está lá de Bruxelas ouvindo a gente. Um beijo para ela aí. Obrigada, um beijo. O Mário Filho, o Getúlio Augusto, todo mundo ligado. A Silvana também, lá no blog, a gente tem o grupo Opiniões, que é onde a gente trata aí dos assuntos. Sempre quando a gente coloca lá quem vai ser entrevistado, as pessoas vão enviando sua pergunta. E aí a Silvana tinha perguntado, explica pra gente como será a justiça itinerante e a importância desse projeto para a população. Acho que a gente já respondeu aqui já isso. Já respondemos. Né? Mas eu queria reforçar mais uma vez, que vocês pudessem reforçar os atendimentos, porque talvez quem ligou o rádio agora, né? Então só reforçando, hoje já tem justiça itinerante, a volta aí do calendário. O calendário de 2023 inicia em Goitacazes, na Praça São Gonçalo, daqui a pouquinho, 9 horas, a gente vai até liberar as duas aqui mais cedo, porque elas vão para lá, né, participar dessa abertura. Né? A Justiça Itinerante é em parceria com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né? Além da Prefeitura, né, com os serviços
da assistência jurídica também tem lá defensores públicos, tem toda uma estrutura montada que é levada até Goytacazes para atender justamente as pessoas ali da Baixada Campista. Então, se você é da Baixada Campista e está ouvindo a gente, tem o atendimento lá. Agora, é importante as pessoas podem ir diretamente lá ou elas precisam passar, pelo menos, por exemplo, pelo CRAS? Como é que funciona isso? Não, pode ir direto lá. Ela vai direto lá. Lá pode. Quando ela vai no primeiro atendimento, ela vai, de repente, não levou os documentos, né? Lá ela vai ser orientada quais documentos que ela tem que trazer, se ela vai poder voltar, né, à próxima justiça itinerante lá, ou então a gente encaminha também direto para o centro para poder agir, dar uma agilidade na situação dela. Mas só reforçando, então, gente, ó, tem atendimento da justiça itinerante, que é um ônibus que fica ali na Praça São Gonçalo. Terça fica ali e na quinta, então, ele vai para Morro do Coco. O atendimento lá em Morro do Coco é também na praça principal? Na praça ali. Na praça principal. E aí, o Morro do Coco também acaba atendendo aquela pessoal toda da região norte ali, de Santo Eduardo, que já é divisa lá com o Espírito Santo para baixo. Ali, a região norte também pode ser atendida ali. E além desses locais do atendimento itinerante, a doutora já colocou aqui pra gente que tem um núcleo de atendimento aqui, que o atendimento é de segunda a sexta-feira, que fica onde? Fica na rua Baronesa da Lagoa Dourada, 165. Queria também deixar o telefone, Sim. Porque o agendamento pode ser presencial ou por telefone também. Quando você chega, para a gente ter um atendimento bem, né, humanizado para eles, a gente prefere marcar. Né? Vamos marcar um horário certinho para a gente ter um advogado já te esperando para você atender. E vamos deixar o telefone é 98117 51915. Você pode agendar, vou repetir, 98117 51915. E o atendimento é de que horário? Que horário? Das 8 às 17. Das 8 às 17. Confirmando aqui que eu anotei para colocar lá na página também, 98117 5195. 51915. Então tem número demais aí, não? 9. Repete, por favor, Daniela. Eu acho que anotei errado aqui. Por gentileza. 9. Não, acho que tem número demais aqui. Eu achei que tinha demais. Eu vou pedir. A gente pede. A gente pede, a gente encaminha depois. Sem problema. Bateram o número demais aqui na minha planilha. Aqui. Mas vamos aí falar agora sobre os projetos, né? Porque a gente falou muito assim e a gente já sabe que tem alguns projetos aí para 2023, né? Eu vi que já existe também, além do projeto de... Na verdade, a Secretaria de Desenvolvimento Humano, Social Humano, ela né, faz parcerias, né? Então ela tem atendimentos também dentro dos presídios aqui de Campos, né? No ano passado, o projeto Justiça Itinerante chegou a ser levado até os presídios aqui de Campos, tanto o feminino quanto o masculino, e pelo que eu fiquei sabendo, esse ano vocês têm um projeto, vamos dizer assim, mais amplo também para a população carcerária, né? Tem novidade então chegando também nesse sentido? Sim, tem novidade sim. Nós vamos ter o escritório social, que ele, em parceria com o Tribunal, o município de Campos, né, ele está em fase de implantação. Ele visa atender a população somente carcerária, né? Atenderá inicialmente aos presos egressos, aqueles que cumpriram pena, né, ou que tiveram uma prisão cautelar revogada. Então, na verdade, é para acelerar esse processo, às vezes, da pessoa que às vezes está lá e já tem condições de estar na rua e não está, isso? Sim, também. Então esse tratamento vai ser em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento, até mesmo para o próximo emprego, né? De qualificação, vai ter aquele aparato necessário para ele que está saindo dali. Será uma inclusão à vida social dele. Que é muito importante, né? Sim. Essa questão da reinserção. Porque é uma outra coisa que a gente precisa tratar muito também, né? Que as pessoas, às vezes, cumpre o que determina a justiça, né? E quando sai de lá não encontra o espaço, às vezes, no mercado de trabalho, porque as pessoas não têm resistência, né? Isso, obviamente, não tem que justificar para a pessoa voltar para o crime, mas a gente sabe que é um caminho que acaba acontecendo, porque a pessoa, às vezes, sai de lá, não encontra a oportunidade, porque é uma responsabilidade de toda a sociedade a reinserção desse indivíduo, né? Dessa pessoa, e muitas vezes as pessoas não abrem esse espaço. Então é importante realmente ter essa cadeia de atendimento para que ele possa sair de lá, ele tem qualificação. Eu já sei que acontece isso dentro do próprio presídio, né? Acho que muitos trabalham dentro do próprio presídio, né? Tem projetos já de... Para diminuir a pena, né?
Mas às vezes quando sai de lá realmente não encontra, né, no mercado de trabalho oportunidade. O nosso núcleo em si, ele não faz esse atendimento criminal, né? Sim. Isso é com a Defensoria Pública, inclusive esse projeto também tem a parceria com a Defensoria Pública, eles poderem ver essa questão das penas, se tiver que fazer social. Realmente. Mas a proposta realmente é esse encaminhamento pro social. Exatamente. Esse atendimento com a justiça itinerante vai ser mesmo ver a vida social da pessoa. Então, às vezes, ele está sem um documento, às vezes está ali querendo realmente ter, como o doutor Daniel falou, um encaminhamento para um emprego. Mas essa parte do nosso núcleo da assistência judiciária criminal, é importante a gente dizer, porque às vezes, em grande maioria, chega a população vai até o núcleo querendo, né, atendimento criminal, mas a gente não faz esse atendimento criminal, a gente encaminha para a Defensoria Pública. Só no caso das mulheres, que ali é crime de violência contra a mulher. Quando existe realmente o crime da violência doméstica, a gente tem que fazer esse encaminhamento para a Defensoria Pública. Nós não realizamos o crime. A gente faz toda a parte do divórcio, às vezes precisa de uma separação de corpos ali imediata para poder o afastamento do lar. Essa parte de família, nós realizamos lá no núcleo. Agora, o crime em si tem que ser com a aí quando elas falam que elas contam com o apoio também da Subsecretaria da Mulher, totalmente. Que aí, né, e aí eu imagino que, como vocês falaram, acontece na Subsecretaria da Mulher, e a gente tem outro caso também que é muito grave às vezes, né? Que eu imagino que chega para vocês. Né, que é a questão do idoso, né? Que as pessoas, infelizmente, se apropriam. Tem um nome até específico disso, né? Tem de pessoas que... O estelionato, né? É como se fosse estelionato, mas do familiar, às vezes, ficar com o próprio familiar, o tutor. Ficar com o cartão lá, ficar com o cartão do idoso, né? De banco, de não repassar, né? De não comprar um remédio. E aí, eu acho que quando vocês identificam também, vocês entram em contato com a Secretaria do Idoso também, né? Com certeza. O nome para isso é picaretagem, né? Popularmente falando. Tem essa apropriação do que é do né? idoso, né? E, infelizmente, esse é outro caso que a gente vê aí, né? Inclusive, brigas, às vezes, de família para quem vai ficar com como responsável, como né? Tutor. Justamente para poder... nem sempre né, interesse ao recurso, mas é uma outra briga muito comum hoje em dia, certeza, né? Em relação, vamos dizer assim, não sei se é guarda, né? Mas ficar responsável pelo idoso, né? Isso vocês também tutela? Sim, a gente realiza as tutelas, né? O pedido de tutela, a gente tem esse trabalho lá na secretaria. Mas, realmente, é como você falou, a gente precisa ter um trabalho em conjunto com a secretaria, a subsecretaria do idoso. Lá também eles têm uma assistência, né, com um advogado, da mesma forma que o núcleo também das mulheres tem um advogado específico. Então, assim, as secretarias estão muito bem equipadas, os funcionários estão muito bem orientados, está todo mundo numa mesma pegada para realmente atender a população da melhor forma possível. Você falou do escritório aí, tem mais alguma novidade para 2023 que já pode adiantar? A gente falando da justiça itinerante, esse ano, a pedido do prefeito, e de acordo com as demandas, né, nós vamos ter a justiça itinerante ainda em fevereiro em Farol. Legal. Vai ser, nós estamos marcando uma agenda, mas se não me engano deve ser na segunda semana de fevereiro, né? A gente já vai estar lá e... Carnaval esse ano é dia 20, né? 22. 22, quarta, uma coisa assim, né? Terça, dia 22. Um pouco antes, logo na segunda semana. Se não me engano, acho que vai ser na segunda, quinta. 17, né? Acho que é isso. E também vocês, além disso, tem aquela, não sei se é... Porque o nome muda, não sei se é Prefeitura e Ação. Isso, é outro programa. Né? É outro programa, vocês também marcam presença, né? Esse acontece sempre sábado, né? O prefeito determina qual vai ser a localidade e todas as secretarias participam, né? É uma operação em conjunto mesmo. E nós também, na subsecretaria, sempre estamos lá à disposição da comunidade. Hoje tem um Social Mais Perto também, né? Hoje às 9 horas. O Social Mais Perto em Farol. Tá. É o Social Mais Perto? Social Mais Perto, ele é todas as secretarias, na verdade, é como se fosse, né? É uma ação em conjunta, né? Ali você tem corte de cabelo, você tem inscrição de curso, você tem... A mãe desse programa, né? É a nossa primeira-dama, Tassiana, que é a mãe desse programa Social Mais Perto, e a Secretaria Judiciária também participa todas as terças-feiras. Todas as terças, não. Acho que agora mudou. Quinzenal, né? Agora virou quinzenal. Demandas, por exemplo, de medicamentos, de equipamentos, às vezes, especiais,
para tratamentos específicos, não passam por vocês. Não, a gente caminha para a Defensoria. Defensoria Pública do Estado. Isso. Que é ali perto de vocês também, não é? Sim, sim. Ah, tá. Mas na justiça itinerante, como eles falaram, tem a presença também da equipe da Defensoria que vai dar essa orientação. Sim, que aí dá essa orientação para buscar o... a nossa assistência judiciária, município, não faz. É porque vocês estariam processando o próprio público, né? Não sei como é que dá o nome disso, mas como é que processa a si mesmo, né? Uma ilegitimidade. É uma ilegitimidade nisso. Você vai processar a própria prefeitura que você é secretária. Hoje existe, né? Eu acho que uma secretaria voltada para essa assistência de saúde. Eu acho que foi criado, assim, para poder facilitar esses processos. Então vamos só reforçar, porque eu falei dos atendimentos, né? Que a gente está falando assim do que pode, do que é, do que não é, né? Mas então hoje vamos reforçar, doutora Daniela, o que hoje as pessoas podem buscar lá na Justiça Itinerante no atendimento de vocês? Quais são os serviços? Hoje na Justiça Itinerante ela pode ir. Nós atendemos a parte da família. Se você está com problema de pensão, se você quer fazer um divórcio, um reconhecimento de uma união estável, uma guarda, uma curatela, né? Até mesmo você que já tem um processo já de alimentos, você precisa executar, a gente também faz essa execução de inventário, registro civil também, né? A retificação, o registro tardio de óbito também, nascimento. Você pode estar procurando, que nós vamos estar lá hoje a partir das 9 horas, em Goitacazes. Então, olha, além disso, tem, como ela falou, segunda via de documentos, audiências também, né? É possível esse acompanhamento também, né? Para saber se... Porque às vezes a pessoa não consegue, não tem a praticidade de entrar com o número do processo, A audiência ocorre no próprio ônibus. Assim. O juiz vai até lá, o promotor vai até lá para poder para tentar resolver ali. De acordo com o caso, eles saem com sentença. Sai com sentença, é muito bacana. rápido. É muito rápido. É um trabalho muito bonito. A gente tem Tem um juiz de plantão no ônibus? O juiz participa da... Hoje a gente Confesso que eu não sabia dessa... O juiz responsável pela Justiça Itinerante hoje é o doutor Heron Simas, né? Sim. Ele assumiu agora, também saiu o doutor Rodrigo, se eu não me engano, e entrou o doutor Heron. A gente já está bem alinhado, porque é importante, a doutora Daniela falou mais cedo... que são casos relativamente pequenos, desculpa te interromper, doutora. Na verdade, o número de demandas é menor do que uma pequenos que eu digo não são crimes, não são casos que demandam de... o antigo... Eu vou ficar falando negócio de antigamente, mas o antigo juiz de paz. Tinha uma coisa dessa, lembra? A maioria, a grande maioria, é direito de família, e a gente tira esse número pela quantidade de processos que a gente tem. Hoje, a subsecretaria é responsável por 90% dos processos da Justiça Itinerante, ainda que exista a participação da Defensoria Pública. Então, para a gente colocar a quantidade de processos de direito de família que tem na Justiça Itinerante, em sua maioria, né? E é importante dizer que a gente está só no recesso forense, né, que pausou aí. O procurador responsável pela Justiça Itinerante continuou trabalhando e ele distribuiu, né, com novos processos, 30 processos só no recesso, que durou de 20 de dezembro, vai terminar agora em 20 de janeiro. Então, assim, a gente continuou trabalhando, a gente continuou prestando esse serviço, ainda que tenha tido essa pausa no judiciário. Estamos com a agenda já para janeiro de audiências, então quem entra com processo hoje na Justiça Itinerante, a gente já está conseguindo uma audiência, então a gente está conseguindo dar esse atendimento muito sério, porque a parceria também é muito boa. O tribunal tem correspondido, é importante dizer, né, que Campos, a Justiça Itinerante de Campos, hoje é a primeira da Justiça do Estado do Rio itinerante no número de processos, de andamento. Hoje ela é referência, né, por um bom tempo, acho que já está há alguns anos como referência. Aí os juízes tentam ali sempre manter em primeiro, porque tem toda a questão de estatística, mas a gente tem um trabalho muito legal. E outra coisa que é importante dizer é que o pessoal de Campos Central, área central, a gente tem um atendimento do núcleo e a gente não realiza em justiças itinerantes. Realmente o atendimento é para pessoas carentes e hipossuficientes
com difícil acesso. Então, a gente é voltado para essas áreas e quem precisar do centro, a gente tem o nosso núcleo aqui no centro. Então, a gente tem sim a gente tem que fazer essa triagem para conseguir estar atendendo quem realmente precisa quem dessas áreas. Quem está inscrito naquele CAD único, né, já fica mais fácil, né? Às vezes já mostra hipossuficiência, com certeza. Já mas tem. Não é necessariamente um requisito que a gente pede, não. Não precisa até 2 salários mínimos. O nosso requisito é até 2 salários mínimos, Então, mas o que é importante dizer é que às vezes a pessoa sai aqui do centro para ir lá em Goitacazes para poder fazer o processo. Não é bem assim. A gente tem que ter essa triagem porque a gente precisa atender aqueles que têm a dificuldade de acesso à justiça aqui, entendeu? É importante deixar claro. O telefone tá aqui, ó. Eu conferi aqui na internet e também aparece na agenda que eu tenho aqui, confere assim, é 98175, esse 9 que complicou nossa vida aí, 98175 1915. 1915, Acho que hoje é a isso. gente está dando a marcação, a gente já está com o agendamento aberto e a gente pede sempre para a pessoa ir ao núcleo fazer a marcação. Né? Tem o telefone, se precisar de alguma informação também, a gente. Mas o bom é ir lá fazer a marcação, porque aí tem. Porque aí já sai com papelzinho, já sai com a lista de documento, então Sim, o ideal. sim. Porque o que acontece? Muitas vezes marca por telefone, Aí não mas vai. não tem a lista de documento, não tem nada e chega lá. Então hoje a gente pede para a pessoa ir agendar lá na nossa. E para atender telefone, você vai ter que ter uma pessoa só para atender, não pode que atender. Já sai de lá com a listagem de documentos também. O mais né? importante é a informação. Né? O telefone a gente dá as informações, é claro, uma coisa ou outra, mas esse agendamento a gente precisa de uma documentação para entrar com o processo, que geralmente é uma documentação grande. Então ali ele já sai com papelzinho, a gente tem um controle muito grande sobre isso, ele sai com papel, com a data agendada, tudo certinho para retornar, para a gente já dar entrada no processo. Eu só tenho uma dúvida. Antes a gente conversava, ficou esclarecido aqui antes do programa, mas eu gostaria de falar ao vivo. Com relação ao INSS, vocês têm um trabalho também bacana com relação a isso. Administrativo. É isso que eu quero entender. Previdenciária. Eu quero me aposentar. Eu tenho todos os meus documentos corretinhos, certinho, tenho minha idade, minha contribuição, que são 2 fatores, né, pelo menos. Aí não precisa mover nenhuma ação judicial, porque quando está ligado à assistência jurídica, eu já vou lá para mover uma ação contra o INSS. Não, aí com a ação a gente não faz. A gente só faz a parte administrativa para eles. Que é a parte de recolher documentos, ver o tempo de aposentadoria, a idade, o que a lei fala, e dar entrada no procedimento. Que eu acho que é tudo eletrônico hoje, tudo né? Sim. Eletrônico. A gente vê realmente se a pessoa tem os requisitos, né, e já pede. A gente faz esse pedido para o INSS, através do meu INSS, para ele receber a aposentadoria. O que acontece? Muitas vezes a pessoa tem os requisitos, mas o INSS vai lá e nega administrativamente, que é a parte que a gente faz. Aí a pessoa precisa entrar com um processo, mas aí não é com a gente encaminha, né, para as defensorias ou até para os E tem muita demanda? Da Justiça Federal. Muito pouco. É pouco. Pouquíssima. Você deve ser por conta dessa facilitação aí que teve. O acesso, né? O acesso para eles facilitou. Mas o LOAS também é com vocês, não? Não. Não quer ir processo. O LOAS também é um tipo de benefício, mas que quem faz é o CRAS. Porque ele já vê realmente, até para ver se a pessoa já não está recebendo outro benefício, porque sim. Hoje a gente tem, né, os benefícios do governo e também do município, né, doutora? Tem. Tem o cartão Goitacá. O cartão Goitacá, então tem que ver. Hoje, ontem eu falava com o Rodrigo, são mais de 10 mil famílias atendidas no cartão Goitacá. E o prefeito vai estender. E deve estender, porque tem uma necessidade grande disso aí. Campos tem hoje 73 mil pessoas abaixo da linha da pobreza, convivendo lá ou tentando sobreviver com 200, 300 reais por mês, e olha lá. É a importância de estar cadastrado no CRAS, né? Sim. Para poder a gente conseguir. Eu sempre confundo, porque existe o CRAS, mas existe o CREAS. O CREAS também. E ele também é uma porta de entrada ou só o CRAS que é essa porta de entrada?
Eu acho que é uma porta de entrada também, assim, os dois. É porque eu vi que é um trabalho em conjunto, porque eu vi que pro né? casamento comunitário, por exemplo, vocês disseram que vai mudar, inclusive. Ó, gente, quem quer casar aí vai ter casamento em maio e setembro. Já avisaram aqui. Trouxe primeira mão para vocês aí se organizarem aí. A gente vai divulgar aqui nos próximos dias como vai ser esse esquema, mas antes, por exemplo, pro casamento comunitário, as pessoas podiam procurar o CREAS, né, e o CRAS, né? Então a gente não sabe se agora, como vai ser agora. Como vai ser a gente vai passar para essa você. reunião, então já está confirmado que vai ter casamento comunitário também para quem. Segundo aqui, tecnicamente, a explicação online, o CRAS é responsável pela prevenção de situações de vulnerabilidade ou de risco social. Sim. O CRAS. Que aí entra com atendimento. O CRAS já é mais abrangente. Já o CREAS trata das consequências e acompanha as famílias e indivíduos que sofrem violação dos direitos ou que estão vivendo em situação de violência. Eles trabalham em conjunto. O CRAS é maior, né? Ele tem uma abrangência maior. É o que distribui o Bolsa Família. Agora é o Bolsa Família novo, né? Antes era o Auxílio Brasil, voltou o Bolsa Família. É o que distribui Vale Gás. É o que distribui o cheque não. O cartão Goitacá, né? Olha, a gente tem que liberar as duas que elas vão lá. Mas eu queria deixar uma outra novidade da nossa subsecretaria, que esse ano nós vamos abrir o núcleo em Guarulhos. Isso é importante. Já teve esse núcleo lá e nós vamos reabrir, né? Porque a demanda em Guarulhos é muito grande. O prefeito, é um pedido do prefeito, nós vamos estar reformando o local lá e vamos abrir o atendimento. E onde que é? Para o pessoal de Guarulhos. Eu não tenho o endereço aqui agora, mas eu vou te passar direitinho o local. Mas volta a ser onde era antigamente, é isso? A princípio, sim, que a gente está reformar para poder abrir o mesmo local. Eu acho que é em frente à própria Secretaria de Desenvolvimento Humano ali. O antigo CSU, né? CSU. Tem quase certeza, a gente verifica, mas é assim que também foi divulgado. A gente vai divulgar, passar a informação então, correta. Hoje, além do atendimento aqui na área central, né, que você falou o endereço aqui, tem um núcleo em Morro do Coco, um núcleo em Goitacazes e um núcleo em Santo Eduardo. São os núcleos que hoje já estão em funcionamento. Sim. E agora para 2023, então, a vamos reabertura abrir em do núcleo Guarulhos. de Guarulhos. Gente, agradecer as duas por estarem aqui com a gente, né, Cláudia? É um prazer recebê-las. Lembrando que, para você que daqui a pouquinho, 9 horas, então, tem lá a Justiça Itinerante, das 9 às 13 horas, né? Das 9 até 1 hora da tarde, lá na Praça São Gonçalo. É fácil de encontrar ele logo na chegada de Goitacazes. Em frente à antiga usina Coagro, usina São José. Eu acho que na chegada. É em frente à usina ali, praticamente. É fácil de encontrar lá esse atendimento. O ônibus vai estar lá. Agradecer as duas por estarem aqui com a gente, né? E logo que tiver novidade desses atendimentos, tudo que tiver o escritório social, o núcleo de Guarulhos, os casamentos comunitários, a gente deixa o espaço aberto aqui, porque isso é serviço de utilidade pública, né? E a gente faz questão sempre de estar abrindo esse espaço aqui, né, Cláudio? Sim, com certeza. Daniel. Hoje também nós estamos no Social Mais Perto, o pessoal de Farol. Isso, pode ir lá participar também. Que horas? De 9 às 15. 9 às 15. Aonde é lá? É tudo no centro, ali na praia? Ali, eu não sei. Deixa eu olhar aqui se tem já essa informação. Se eu não me engano. Social Mais Perto. Enquanto o Rodrigo acha, minha querida Ana Clara, prazer, muito obrigado. Conte sempre conosco, mande as novidades sempre para a gente estar divulgando, orientando e mostrando à população qual o caminho, até para a gente orientar não só as pessoas que nos procuram, mas como aqueles que ouvem a rádio aqui, procuram a rádio também. Obrigado, bom dia. Gostaria de agradecer o canal de vocês, realmente é muito importante, né? A Folha está sempre aí trazendo as informações para poder realmente dar essa assistência à população e a gente agradece o espaço. Eu vou corrigir o local hoje na Escola Municipal APIC, no Terminal Pesqueiro, no Farol hoje. Eu agradeço muito a participação, o convite e sempre estaria à disposição para vocês precisarem. E a comunidade também que conte com a gente, conte com a nossa subsecretaria, que serão muito atendidos com muito carinho, muito conforto e um atendimento bem acolhedor que nós estamos preparando para vocês. Beleza, e transmita lá meu abraço, doutor Edilson. Brinquei aqui, falei que, mas é porque a gente é amigo, eu gosto muito, tenho muita admiração pelo trabalho dele.
é um servidor exemplar que a gente tem aí na prefeitura. Sim, já está aposentado. Já aposentou, mas contribui, está sempre participando, está sempre... Né? A experiência é muito grande. Ele conhece muito, é isso que a gente precisa, e isso eu tenho falado aí. O Vladimir tem acertado nisso. Você vê um Mansur na Secretaria de Mobilidade, é o cara certo no lugar certo. O cara conhece tudo. Você vai com o doutor Edilson sabe onde é que tem cada um dos piscinões. Cada curva desse município, entendeu? Né? Você falar dos piscinões, por exemplo, para onde vai cada um, como é que funciona. Então você tem um caminho percorrido já por ele, que você evita trazer, pode trazer, deve trazer sempre o novo, né? Como diz Belchior, o novo sempre vem, mas acompanhado da experiência. Muito obrigado. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Rodrigo, obrigada, Rodrigo. Fique aí conosco. A gente volta após o intervalo comercial, são 8h39 aqui na Folha FM. A seguir a gente volta só para fazer o fechamento do programa e os comentários também das principais informações nesse dia de hoje. 8h40, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar. A Unimed Campos